Olá, espero que você esteja muito bem. Eu sou José Luciano Gabriel, sou professor e nesta videoaula vamos conversar um pouco sobre a filosofia de Platão. Existe uma sequência na filosofia grega formada por Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu chamo de SPA grego, o SPA grego, S de Sócrates, P de Platão e A de Aristóteles. Eles são chamados de clássicos ou de trilogia clássica grega. E por que dessa relação e dessa proximidade entre eles? Porque Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então há uma sequência conceitual, teórica, muito rica entre esses três pensadores que devem ser sempre compreendidos, citados, estudados nesta cronologia: Sócrates, Platão e Aristóteles. E hoje, nesta videoaula, nós vamos fazer algumas indicações gerais sobre o pensamento de Platão e tentar trazer à tona algumas contribuições que Platão deixa para a história ocidental. Na verdade, quando nós pegamos a trajetória da história da filosofia, nós vamos perceber que Platão e Aristóteles acabam representando de modo muito claro os pontos de partida de duas tendências que marcam a história da filosofia. Platão é a matriz, é o ponto de partida da visão idealista de mundo, e Aristóteles o ponto de referência, de partida para uma visão materialista de mundo. Bom, acho que uma primeira coisa interessante a ser dita sobre Platão tem a ver com a forma como o próprio Platão encara o tratamento recebido por Sócrates da cidade de Atenas. Por que isso é muito importante? Porque o próprio Platão diz que isso vai determinar, vai definir muito da filosofia dele. Só para a gente ter uma ideia, os livros de Platão, na sua maioria, são representações dialógicas nas quais ele dá sinais de que está reproduzindo situações que ele viu Sócrates vivenciar. Então ele, como discípulo desde muito jovem do filósofo Sócrates, depois que Sócrates morre, ele diz assim: olha, eu vou reproduzir aquilo que eu vivenciei como discípulo de Sócrates. E ele sente que a cidade de Atenas foi muito injusta, foi muito infeliz na forma como tratou Sócrates. Essa é uma coisa interessante, porque dessa ideia nós vamos ver brotar várias questões da filosofia platônica. Quando a gente pensa, por exemplo, na visão que Platão tem sobre política, a visão platônica sobre política tem uma relação muito íntima com esse universo, essa atmosfera desenhada lá pela figura socrática. Meu querido, então, feita essa observação, a gente costuma dizer, a história costuma dizer, para ser mais exato, que Platão é o fundador da primeira grande escola de filosofia do mundo ocidental. Sabe qual é o nome? Qual era o nome da escola fundada por Platão? Academia. Academia de Platão. E nos umbrais da academia, no portal central da escola de Platão, estava escrito: não entre aqui se não souber aritmética. E vários historiadores entendem essa ideia como sendo uma demonstração de Platão da importância da matemática para a compreensão do mundo. E aí não da matemática apenas que lida com números,
mas da matemática enquanto raciocínio exato, né? Enquanto raciocínio coerente, enquanto raciocínio decisivamente objetivo, né? Platão entende que se eu não souber raciocinar logicamente, se eu não souber guardar uma profunda coerência no meu discurso, no meu raciocínio, no meu argumento, eu não posso nem colocar os pés lá na academia. Bom, a questão mais central da filosofia de Platão é o que nós chamamos de teoria do conhecimento. O que é isso? Platão é responsável por inaugurar na história da filosofia o que nós chamamos de metafísica. Ixi, que isso, professor? Que palavrão é esse? O que é metafísica? Etimologicamente falando, metafísico é aquilo que está no limite da física ou para além do limite da física, né? É o além físico, vamos assim dizer, é o que extrapola a física. Isso seria essa seria a tradição, a tradução, melhor falando, da palavra, levando em conta o significado dos radicais gregos da palavra meta e física. Metafísica é a convicção que nutre o filósofo e a filosofia de que há algo além da física. Isso aí já é um ponto importante para a gente compreender. A metafísica se transmuta como uma certeza para o filósofo e para a filosofia, e aí a gente pode dizer que a metafísica marca, a partir de Platão, praticamente 20 séculos da filosofia. Então nós estamos falando de algo que tem a ver com a natureza que a própria filosofia vivencia ao longo de mais de 20 séculos. Então a metafísica é essa certeza que tanto o filósofo como a própria filosofia tem de que há algo para além da física, de que esse algo que está para além da física precisa ser compreendido para que eu entenda, para que eu compreenda a minha realidade. Penso que aqui a gente está diante de uma conceituação, de uma indicação muito simples, mas que é importante para você se apropriar dela no início dos estudos de Platão, porque isso vamos dizer assim, é o núcleo do pensamento de Platão. Vamos voltar um pouquinho nos filósofos pré-socráticos. Para os pré-socráticos, a explicação confiável sobre a realidade que nós podemos ver era alcançada apenas no âmbito do mundo físico. Uma das características da filosofia pré-socrática é a physis, ou seja, explicar o mundo natural levando em conta tão só aquilo que está dentro do mundo natural. Então veja que a filosofia de Platão ela rompe com esse princípio da filosofia pré-socrática, porque para Platão a explicação para o mundo físico, para a minha realidade física, só será validamente alcançada se eu identificar a razão de ser do mundo físico numa realidade que é metafísica, que está além do físico. Muda completamente esta visão, especialmente quando nós a comparamos com a filosofia dos pré-socráticos. Platão inaugura essas preocupações de natureza metafísica. Para Platão, e aqui eu adianto esse ponto para que a gente se aproprie dessa ideia de ponto de partida, embora em momento posterior, em videoaula posterior, nós vamos voltar a esse ponto, tá bom? Nós vamos retomar esse ponto. Mas só para a gente estabelecer uma base, um ponto de partida bastante consistente. Para Platão, para eu entender toda e qualquer realidade que faz parte do mundo físico, eu preciso identificar
numa dimensão metafísica, a razão de ser dessa realidade que está no mundo físico. Em outras palavras, vamos imaginar que eu queira compreender esse copo que está aqui na minha mesa, na minha mão. Para Platão, para eu entender com profundidade, para eu entender a verdadeira essência, vou usar essa expressão que é um pouco inadequada para Platão, mas aqui ela nos ajuda. Para eu compreender a verdadeira essência desse copo que está aqui na minha mão, eu necessariamente terei que buscar elementos sobre este copo que estão para além dele, numa dimensão que nós estamos chamando aqui de metafísica, ok? Essa ideia, ela é fundamental. Eu diria até que considerar esse ponto de partida, considerar essa ideia inicial, é condição para adentrar no pensamento de Platão. E diante disso, então, estabelecida esta ideia, Platão vai dar a essa realidade metafísica o nome de mundo inteligível, ou, como carinhosamente nós falamos, mundo das ideias. E ele vai dar a esta realidade aqui, a realidade que nós estamos vivenciando e que nós somos capazes de captar com os nossos 5 sentidos, a essa realidade presencial, imediata, Platão vai dar o nome de mundo sensível. Essa matéria, a distinção entre mundo inteligível e mundo sensível, e não somente essa distinção, mas a aplicação desses conceitos vai ser objeto de uma outra videoaula, de um outro encontro nosso. Tá ok? Dê uma lida neste conteúdo que se encontra aí naquele material de apoio a partir do módulo número 9, na página 24 daquele nosso PDF, ok? Dê uma lida naquele PDF, destaque as ideias que você julgar mais interessantes, importantes, e anote as suas perguntas para que no momento da nossa interação ao vivo, você possa já trazer as suas perguntas para a gente poder discutir. Legal? Estamos juntos, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos aproveitar o nosso tempo. Um grande abraço para você. Fique bem!